Ô, Lucas, para quem lê o filme e vai assistir, quem lê o livro Morcegos Negros e quem vai assistir o filme Morcego Negro, o que tem de novidade? Para quem leu a última edição ainda, não precisa ser a primeira. Olha, eu acho que o filme ele tem depoimentos muito interessantes. É uma produção que foi feita com muito cuidado durante muitos anos. Então tem gente que fala no filme que não falava antes por medo, entendeu? Então você tem a filha do PC que nunca tinha dado uma entrevista, vários operadores financeiros das empresas que atuaram com o Paulo César Farias, falam com bastante liberdade. Tem o Cláudio Vieira falando com bastante liberdade. Tem a Zélia falando com bastante liberdade. Então, esse tempo que passou foi o tempo também para as pessoas poderem se sentir mais seguras para abrir o coração. A Zélia, por exemplo, ela dá um depoimento muito interessante, mostrando que como o Paulo César ele foi visto como um cangaceiro pelos endinheirados de São Paulo, né? Isso também tem um outro ponto, tem um ponto ali de racismo, tem um operador financeiro que no livro dá que no filme dá uma entrevista muito interessante, que quando o Paulo César Faria já está tomando o dinheiro de todo mundo, ele vira para o Paulo e diz: olha, Paulo, não se esqueça que você é preto, cara. Não vai com muito salto alto com essa turma de São Paulo, não, porque você é preto e eles não gostam de preto. Isso é um depoimento sensacional, assim, mostrando que como foi ousado também aquele grupo de Alagoas e como eles não eram daquela turma dos endinheirados da Avenida Paulista, né? Tá certo, Lucas. Eu vou fazer o. A gente está chegando na reta final do programa e a gente sempre pede aos nossos entrevistados a sugestão de um livro e de um filme. Que livro e que filme você gostaria de indicar para a gente? Olha, eu aproveitei o 21 de abril, um livro que eu li recentemente, que eu estou fazendo a pesquisa da biografia do Juscelino Kubitschek, um livro que eu adorei, que se chama Brasília, Antologia Crítica, é da Kozak Naif, eu acho que é Kozak Naif. É Kozak Naif, da finada Kozak Naif, que é um livro sensacional porque ele tem artigos publicados. Quando saiu o projeto de construção de Brasília, né, uma série de arquitetos e gente ligada à arte começou a escrever sobre o projeto de Brasília, mesmo com a cidade quando ainda não estava pronto. E depois, quando a cidade é inaugurada em 1960, você tem alguns artigos ali, 61, 62, 63, falando sobre o que era aquela cidade que tinha acabado de nascer. Então, você lê esses depoimentos hoje de gente que pensou Brasília em cima de um projeto de uma cidade que ainda não existia, ou de uma cidade que tinha 1, 2, 3 anos de vida, é muito interessante você ler esses artigos hoje com os olhos de hoje, pensando numa cidade hoje que já tem pouco mais de 60 anos, né? Tá certo. E o filme? O filme, aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui de Minas Gerais, tem uma turma fazendo um cinema sensacional na cidade de Contagem, que é uma cidade industrial, um grupo muito interessante que está fazendo um cinema bem pé no chão ali, mostrando muito a periferia, com diálogos muito né, verossímeis, verdadeiros, roteiros que mostram muito bem como é a vida na periferia. E eu indiquei um desses filmes, que é um curta que se chama Fantasmas. O diretor é o André Novaes Oliveira. Esse é um curta-metragem que ele está no YouTube, então qualquer pessoa pode assistir. E é sensacional esse filme. É um filme curtinho, não sei se são 15 minutos, uma coisinha assim. Mas, bom, tem esse André Novaes de Oliveira, tem o Gabriel Martins,
que é um outro diretor também desse grupo, né? Fiquem atentos a esses cineastas de Contagem que estão fazendo um cinema brasileiro de altíssima qualidade. Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Para quem gostou dessa entrevista, eu convido vocês a assistirem uma outra entrevista que o Lucas deu para o Breno aqui no 20 Minutos sobre o Ministério do Silêncio. Basicamente era sobre isso e sobre a atuação deles dos serviços de inteligência. Não, era esse. Desculpa, misturei. A gente precisa fazer uma conversa só sobre o Ministério do Silêncio. Acho que é isso. Eu queria ter feito e não fiz. Porque o golpismo sobrevive nos quartéis. Na época o Lucas estava com essa barbona aí, tá certo? Agora está mais aparada. A entrevista é bem interessante, tem um ano bem bacana de ser assistida. Quem puder, vale a pena continuar ouvindo o Lucas. Lucas, e o filme já está em streaming, está em cinema? Como é que está? O filme ele entrou no cinema do mês passado, e aí vai entrando de acordo com o que tem vaga em sala. É sempre difícil quando você não é um blockbuster, né? Mas ele entrou em São Paulo, entrou no Rio, entrou em Brasília, entrou em outras capitais, em Belo Horizonte, e já ele vai chegar no streaming, na Globoplay, no Canal Brasil. Glauber, queria uma sugestão de filme e livro sua para os nossos espectadores e ouvintes. Eu já passei por elas aqui durante o programa. Eu estou lendo um livro, fui presenteado pela minha companheira de partida e de luta, que é a Fernanda Melchiona. Ela me deu um livro da Clara Matei, A Ordem do Capital. O livro basicamente pega as experiências na Itália e na Grã-Bretanha no pós-Primeira Guerra Mundial, em todo o apelo que se teve por investimento público e nos encontros e conferências internacionais que foram realizadas para dar um sentido lógico àquilo que foi a austeridade, e para constranger os países, e para constranger os governos, e para constranger os sindicatos de trabalhadores contra uma política que fosse de ampliação de investimento, de socialização dos meios de produção e da democratização das decisões, né? Ou seja, como que aquilo que a gente vê hoje gestado como orientação de austeridade nasceu também, ou pelo menos se consolidou de uma maneira mais sistematizada no pós-Primeira Guerra Mundial. Para quem é de esquerda, para quem é da esquerda socialista, ou para quem está tentando entender o que é a política de austeridade, eu acho que é uma leitura bem bacana. Eu ainda não terminei, mas já dá para indicar chegando à metade do livro. E a série eu vou indicar Vale o Escrito, que fala da relação de milícias, domínio de território, jogo do bicho, Rio de Janeiro, relações entre política e essas forças no estado do Rio. Acho que é uma série também importante para quem quiser conhecer não só mais da realidade do Rio de Janeiro, mas a gente já sabe que essa é uma situação que extrapola os limites geográficos do Rio e que vale conhecer também essa série documental que é muito bem feita e que conseguiu dialogar com pessoas que até então não tinham falado publicamente sobre aquilo que fazem. Vale a pena conferir. Exatamente. Julian, nós estamos chegando no final dessa entrevista, que é o momento em que nós fazemos, tradicionalmente, 2 perguntas, né, aos nossos convidados para encerrar o programa, né? A primeira dessas perguntas é: qual livro você recomenda aos nossos espectadores? Ou quais livros? Então, eu passei uma lista aí, assim, de vários livros que eu pensei assim, que tem a ver com essa entrevista, com esse papo que a gente teve agora, né? Assim, então, assim, um deles é um clássico do teatro, enfim, dos estudos sobre teatro no Brasil, feito por uma professora, agora aposentada, para vocês verem que eu acho que sim, que tem saberes absolutamente valiosos dentro da universidade, que é A Hora do Teatro Épico no Brasil, pela Inar Camargo Costa, perdão.
que é um livro que vai falar sobre como é que o teatro épico, o teatro brechtiano, né, assim, o teatro do Brecht, né, talvez mais pessoas conheçam o Brecht do que o teatro épico, vai entrar dentro do Brasil, vai se aclimatar. E é um livro excelente, assim, que se lê com a facilidade de romance policial. Ele começa em 54, se eu estou bem lembrado, enfim, acho que até antes, ele começa assim com as primeiras montagens de Brecht que não foram extremamente bem sucedidas, que foram isoladas, que não desenvolveram dinâmicas, e acaba em 75, se eu estou bem lembrado, 74, por aí. É um livro fascinante e que teve uma recente republicação pela Expressão Popular, editora do MST. Aí outro livro que acaba de sair também pela Expressão Popular é Augusto Boal e a Formação do Teatro do Oprimido, um livro do Gel Brito, que é um grande companheiro meu e que, antes de ser esse grande companheiro meu, foi um grande companheiro do meu pai, e fala sobre os anos... Teve um barulho aí. Fala sobre... Uma moto passou muito rápido aqui. A gente... Desculpas aí a nossa audiência. Augusto Boal e a Formação do Teatro do Oprimido, então é um livro sobre a formação do meu pai pré-teatro do oprimido. Assim. Aí ele vai colocar à frente, e não só, mas assim, duas coisas que ele estuda muito e que são pouco estudadas, o que meu pai vai aprender lá nos Estados Unidos, assim, a questão é de que fontes ele vai beber lá, mas também outra coisa do qual se fala bem pouco e que o Gel resgata muito, é sobre o trabalho do meu pai junto ao TEM, ao Teatro Experimental do Negro, ao Teatro do Abdias Nascimento, no início da carreira do meu pai, assim, o quanto isso foi fundamental, essa experiência com essas formas de organização, para além do teatro, que o TEM já tinha, e com uma das questões fundantes no Brasil, que é a questão da formação racial brasileira. Eu tive a pachorra de colocar um livro meu também aí, que é sobre antigas formas e novos tempos, que é o resultado do meu doutorado, assim, tá vendo? Assim, de novo colocando que a academia pode produzir, enfim, não dizendo que o meu livro seja bom, mas que pode propor momentos de reflexão interessantes. E aí eu fiz um livro sobre vamos dizer, sobre os altos e baixos da atualidade do teatro oprimido, sobre como um teatro que foi inventado para os anos 70, numa época de partidos ultracentralizados e de ditaduras, né, e para lutar contra ditaduras, como é que hoje ele pode operar num momento em que a gente tenha democracias que se dizem participativas no mundo inteiro e redes sociais, né, assim, que o pessoal milita muito colocando suas opiniões nas redes sociais e não construindo necessariamente coletivamente. E como isso é um paradoxo, uma contradição, talvez, no mundo do teatro oprimido. No sentido assim, que talvez nunca houve tanto teatro oprimido, só que nunca houve tanto teatro oprimido num mundo fundamentalmente diferente do qual que viu o teatro oprimido nascer, para o qual o teatro oprimido foi feito. Então, como é que ele se encaixa nesse mundo diferente? E como o sucesso dele talvez signifique, na verdade, a sua adaptação a esse mundo, e não a sua crítica a esse mundo. Por isso que o subtítulo do livro é O Teatro Oprimido Hoje, entre Ensaio da Revolução, que é uma citação do meu pai, ele queria que o teatro oprimido fosse um ensaio da Revolução, e Técnica Interativa de Domesticação das Vítimas. Eu estou achando que parte do teatro oprimido se moveu para essa técnica interativa de domesticação das vítimas. Outro livro que eu coloquei é uma peça de teatro, Os que Ficam, que é uma peça que foi feita pela Companhia do Latão, uma peça escrita pelo Sérgio Carvalho. Eu tive o prazer, a honra, a alegria grande de ser dramaturgo assistente nessa peça. E é uma peça que eu acho que é muito importante, porque é uma peça que fala sobre um grupo de teatro, assim, a data não é... Sim, na verdade, sim, a data é exata, eu que não estou lembrado dela, mas acho que é em 73, um grupo tentando remontar essa peça tão importante do meu pai, chamada Revolução na América do Sul, só que num contexto político totalmente diferente. Um contexto político
em que a ligação entre grupo de teatro e movimento social não é tão normal, em que a adequação do repertório e da realidade não é tão fácil, em que o teatro político, tal como ele era feito, ele entra em competição com a contracultura, com pessoas como Dizzy Croquette, vamos dizer assim. Ele entra em competição também com a indústria cultural, com a televisão, com o cinema. E eu acho que é muito importante essa peça, porque muitas vezes, assim, nós que queremos fazer teatro político hoje, a gente se considera como herdeiros diretos do teatro de arena. E eu acho que pela primeira vez, assim, que eu saiba, na história do teatro brasileiro, essa peça ela coloca que não. A gente não é herdeiro do teatro de arena. A gente é herdeiro da geração depois, da geração que teve dificuldade em adequar as suas práticas com a sua realidade, com a realidade que vive. Então, assim, a gente é muito mais filhos do Fernando Peixoto, para dizer um nome, assim, do que filhos do Augusto Boal. Eu sou filho biológico do meu pai, claro. Mas as dificuldades com as quais eu me deparo, eu me identifico talvez, não me identifico mais, mas me identifico muito com o Fernando Peixoto, nessa relação mais complicada com a minha conjuntura. Eu acho que é a primeira peça que fala a respeito disso. Eu escrevo um texto na peça tem um texto meu, assim, no livro tem um texto meu que diz que os que ficam somos nós. E eu acho que o último livro que eu indiquei são Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, que é um livraço, é um livro que não é sobre teatro, é um livro que tenta explicar o sucesso do Big Brother, da emissão Big Brother no Brasil. E explica a linha central, se eu me lembro bem do argumento, é que a gente gosta tanto do Big Brother porque ele representa de maneira transposta o mundo do trabalho ao qual a gente é submetido. A sua violência, o seu absurdo, o fato que ele seja totalmente incompreensível, tudo isso está com a sua competição, a sua concorrência total, assim, tudo isso está posto tanto do Big Brother quanto no nosso cotidiano de trabalho. Então, a gente tem uma transposição que nos permite viver o nosso mundo do trabalho de maneira mais lúdica. Se a gente entende por lúdico um jeito de sofrer menos, o que acaba com a nossa existência. Então, eu acho um livraço para mostrar que não se trata somente de quem ganha, da cor da pele de quem ganha, mas se trata do como se ganha, se trata do que se ganha. Não se trata somente de participar da indústria cultural, se trata da própria indústria cultural. Não se trata somente de entrar nos parlamentos, se trata do que é um parlamento, do que é um governo. Então, que a gente tem que denunciar as formas da indústria cultural, as formas, como Marx falava, de forma-estado, e não só se contentar de ter alguns de nós lá dentro. Se trata de discutir o que é esse dentro e o que é esse fora. E esse livro faz isso de uma maneira magistral. Magistral. Muito bem. Julian, a segunda pergunta que nós tradicionalmente fazemos no final das entrevistas costuma ser sobre um filme ou uma série que o nosso convidado gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Mas como este é um programa sobre teatro, eu vou fazer uma mudança nessa pergunta e vou pedir a você indicações de peças de teatro que você gostaria de recomendar e em que cidades elas estão em cartaz. Olha só, então, tem uma que é fácil de ver. Assim, é fácil de ver para quem mora em São Paulo, porque está no Teatro de Arena, que é um teatro histórico, né? Para quem não sabe, assim, o Teatro de Arena é esse teatrinho com, na época, 120 lugares, eu acho, e onde teve várias revoluções do teatro brasileiro, assim, vários renascimentos do teatro brasileiro foram feitos no Teatro de Arena. E agora eles estão com um texto do meu pai, que chama Murro em Ponta de Faca, que é sobre o exílio. Meu pai falou assim que o exílio dele nunca tinha terminado, que o exílio não era parênteses, era corte. E agora a gente tem a possibilidade, para quem é paulista, de ver essa peça sobre o início desse corte, sobre como não há volta do exílio. E eu quero dizer assim, que o grupo que está montando isso me reconciliou com o texto, porque eu não gostava tanto, assim, eu não achava um dos maiores textos. Mas esse grupo reescreveu um pouco o texto, assim, fez alguns cortes,
e principalmente está atuando de uma maneira tão excepcional, de uma maneira tão coesa, de uma maneira tão perfeita, que eu acho que realmente vale muito, 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 muito a pena de ver isso. Assim. E quando a gente vê um grupo desses, que a gente consegue se reconciliar um pouquinho com a humanidade, não só no sentido do que ela fez, mas do que ela é capaz de fazer. Quando a gente vê um grupo tão jovem, com tanto sangue no olho, capaz de segurar na unha, de fazer uma peça dessa, de montar tão bem, de extrair todas as possibilidades que aquele texto tem e de inventar outras, é que a gente fica com um pouquinho de esperança na humanidade. Porque se nessas condições a gente é capaz de criar tanta beleza, talvez a gente consiga fazer que essa beleza saia do palco e ganhe vida em geral. Então, eu realmente recomendo de ver o Murro em Ponta de Faca, tanto pelo texto em si, do que pela essa galera que montou isso, que está... Dizer que está de parabéns seria pouco. Assim, é uma reconciliação temporária que seja, com a possibilidade que a humanidade tem de sair dessa merda em que a gente está hoje. Outras mais difíceis de ver, assim, outra mais difícil de ver, porque são temporadas muito curtas, é o Revolução na América do Sul, assim, que está em temporadas curtíssimas. Isso também é um negócio que tem que ser discutido, que é como, às vezes, assim, tipo, não existe política de criação de público, porque uma peça vai um dia num lugar, outro dia numa outra cidade. Então, se você assistiu a peça, você amou a peça, você não tem como falar com teu amigo, com teu vizinho, com quem quer que seja, com teu colega na escola, assim, para assistir na peça amanhã, porque aconteceu a peça num dia e a peça vai embora. E essa peça é a Revolução na América do Sul, assim, que as próximas vezes que vão ser apresentadas é um dia só, no 9 do mês que vem, no 9 de maio, em Niterói, às 7 da noite, no Sesc Niterói, e em junho, no dia 5, às 7, acho que talvez seja bom colocar no chat, assim, para quem não conseguiu pegar, em Madureira, no Sesc Madureira. Revolução na América do Sul, assim, o que eu acabei de falar sobre o Murro em Ponta de Faca, eu poderia falar sobre esse grupo também. Eles pegaram uma peça que aí sim eu acho uma peça extraordinária do meu pai, muito, muito boa, uma das melhores do meu pai, se não a melhor, assim. Uma peça genial, e eles conseguiram, além do mais, a façanha de melhorar o texto. Em que sentido? Assim? Que o texto foi escrito em 58, então tinha momentos assim, em que eu achava que o texto estava desatualizado, de certa forma, defasado. Assim. O texto era extremamente crítico aos políticos profissionais, aos parlamentares. E fazer isso na cidade, montar esse texto na cidade onde Marielle Franco foi executada, eu achava muito complicado. Eles conseguiram reescrever o texto sem abrandar a crítica aos profissionais da política, que eu acho que tem que ser feita, mas sem generalizar a todos os profissionais da política, o que eu acho importante numa cidade onde deputados têm que andar com escolta e onde vereadoras são mortas, né? Vereadoras socialistas são mortas. Então, assim, tipo, eles conseguiram fazer isso. Também tinha uma outra cena em que meu pai colocava que o Zé da Silva, que é um personagem faminto, que quer comer, assim, é obcecado com a ideia de comer, porque ele está com fome, né? Assim, a ideia fixa dele é comer, assim, por causa que a barriga dele permanece vazia durante toda a peça. Ele quer entrar na cadeia, de qualquer modo, né? Porque na cadeia se come. E eu achava, assim, só que a cadeia de 58 não tem nada a ver com a cadeia de hoje, assim. E isso de entrar na cadeia para poder comer, eu vi isso numa propaganda do Paulo Maluf, uma propaganda eleitoral do Paulo Maluf, que ele repegou aquela cena. Então a cena tinha ficado de direito, enquanto que era uma crítica ao cotidiano, depois virava uma crítica aos privilegiados que estão na cadeia e que comem todo dia. Então eles mudaram essa cena para mostrar a realidade de hoje, da superpopulação nas cadeias, da violência mais do que extrema que é o cotidiano das prisões nas cadeias. Então eles conseguiram melhorar o texto original, eu achei, e também são atores assim de mão cheia com quem eu vou ter o privilégio de trabalhar em poucos meses em outro texto do meu pai. Estou muito feliz com isso. Nesse texto, eu estou falando assim,
Eu não trabalhei nada, assim, não estou fazendo autoelogio, não. É num próximo texto que eu vou trabalhar com eles. E eu espero fazer com eles tão bem do que o que eles conseguiram fazer sozinhos antes. Valério, seu livro e seu filme. Bom, eu recomendo um livro e um filme sobre o 25 de abril, porque hoje é o dia. O livro se chama Quando o Futuro Era Agora, do Chico Martins. Né? O Futuro Era Agora, o movimento popular do 25 de abril, pela Dinossauro. E o filme é um livro extraordinário. O Chico Martins era uma personalidade extraordinária. O filho dele, ele era preso político, ele era o segundo líder mais importante do Partido Comunista. Foi preso com Cunhal em Peniche, fugiu de Peniche com Cunhal, depois liderou a ruptura do Partido Comunista sob a influência dos chineses. O filho dele foi meu colega de escola primária. Quando eu fui para Portugal, meus pais eram de esquerda, eu fui para o Colégio Pestalozzi, onde estavam os filhos dos presos políticos. Então, a minha turma era mais ou menos a turma dos presos de Peniche e de Caxias. E entre eles estava o filho mais velho do Chico Martins, o Pedro, hoje professor de matemática no Instituto Superior Técnico. E, enfim, ele era um homem extraordinário. Ele, digamos, superou-se a si próprio, rompeu com o stalinismo, era das pessoas mais inspiradoras que a vida me deu. É uma referência muito forte. Faleceu há alguns anos. E o filme é um filme do Glauber, o nosso Glauber Rocha, o baiano que incendiou o mundo com o cinema novo brasileiro no início dos anos 60, quis a ironia também da vida que o Glauber estivesse em Lisboa no dia 25 de abril, ele estava exilado, morava em Sintra, não teve melhor ideia, porque era o Glauber, ele saiu às ruas, Haroldo, com uma câmera nas mãos, filmando a Revolução ao vivo e a cores durante o dia, e os depoimentos das pessoas e o calor desse processo está todo nas Armas e o Povo, é um documentário desse artista brilhante, meio doido, que foi o Glauber. O filme é imperdível, o documentário é imperdível. Não deixem de ver se puderem. Chegando ao fim da nossa conversa, o sorteio eu vou deixar mais um pouquinho de chance para vocês participarem. Quem quiser mandar superchat, super sticker, ainda vai ter para ganhar este livro, 8 de janeiro, A Rebelião dos Manés. Eu queria chamar a atenção para o tipo de análise que o Pedro faz, ou seja, essa combinação entre as questões políticas e as imagens que são geradas, né? Esse é um tipo de análise muito interessante nos dias de hoje, e eu acho que o livro é muito feliz nessa combinação, Pedro. Mas vamos para a sua sugestão de filme e livro enquanto para a gente chegar ao final da conversa. Vamos lá. Começamos pelo filme? Por onde você quiser. Então, primeiro, então, o livro. Né? Eu indiquei um livro produzido por uma dirigente do MST, que também é uma pesquisadora intelectual, a Ana Manuela Chan, que se chama O Agronegócio e Indústria Cultural. As estratégias das empresas para a construção da hegemonia. Né? Esse é um tema-chave, né? É um livro publicado pela Expressão Popular, apoiem a Expressão Popular, em que o rebranding do agronegócio no Brasil é impressionante para o poder que ele tem hoje na nossa sociedade. Né? Então, nesse livro, ela faz, enfim, toda a discussão aí frankfurtiana da indústria cultural para entender o agronegócio, que o MST entende muito bem como funciona o agronegócio. Então, essa renovação da imagem, através das campanhas publicitárias, através das novelas, através de que o agro é pop, através das feiras, né, que viraram grandes eventos com maquinários e shows, etc. O agronejo, toda a cultura tradicional do campo que vai sendo meio que apagada, e essa nova cultura de empresariado, de produtor de soja, de gente rica, que comanda o campo e que comanda uma parte do imaginário brasileiro, que comanda a maior bancada do Congresso brasileiro, com quase 300, né, cerca de 300 deputados, e que a participação deles no PIB é muito menor do que a gente imagina. Né?
apesar do Brasil estar se desindustrializando, virando uma fazenda neocolonial de exportação de commodities, a participação deles no PIB é menos de 10% do agronegócio, não da agricultura como toda, porque nem toda a agricultura familiar, agricultura de reforma agrária, agricultura que põe de fato a comida na mesa para os brasileiros, né? Mas o agronegócio de exportação está em 7%, é menos do que a construção civil, por exemplo, né? Então, essa é uma leitura para quem está interessado nos debates sobre a extrema-direita. Temos que entender também que as guerras culturais são feitas não só pelos neofascistas, né, e bolsonaristas, mas a guerra cultural é, antes de tudo, feita pelo capital, né? E vejamos como acontece no agronegócio, que é um capítulo decisivo para o Brasil. Legal. E o filme? O filme, enfim, eu não queria fazer propaganda de Netflix e coisa assim, mas é um filme que eu vi agora recentemente, que os meus alunos estão interessados e vendo também, que chama A Rede Antissocial, né? Que vai dos memes ao Mindhang, que é uma espécie de caos, de descontrole total, né, da sociedade, e que faz uma história do 4chan, que é um desses canais de internet anonimizadas, sem censura, em que virou uma espécie de caldo de cultura de ódio, racismo, misoginia, homofobia, etc., etc., parecendo uma brincadeira de molecada, né? Jovens que gostavam de fazer piadas e memes sem limites, e esse caldo do ódio vai transbordando para fora das redes e vai chegando na realidade, né? E o filme começa, então, lá nos primórdios dessas redes sociais e como essa molecada toda vai abastecendo, vai criando isso, vai perdendo o controle também, isso vai sendo gerenciado por outros grupos com interesses diversos, até chegar na própria eleição do Trump, como é que isso vai ser mobilizado por toda a equipe de comunicação e de redes do Trump, até o Capitólio, né? Então, começa nas brincadeiras dos memes, e a forma como eles apresentam a tomada do Capitólio é muito interessante, muito surpreendente. A gente tem no nosso livro um capítulo sobre o espelhamento do Capitólio no 8 de janeiro. Aliás, eu vou te interromper. Não tinha dado tempo da gente falar disso, mas o Fábio Wickman, que enfim, é um crítico do governo Lula, disse que os Estados Unidos vão ajudar a salvar o Brasil, vai ser o fim desse desgoverno de esquerda. Como os Estados Unidos entra nesse imaginário? Aproveita essa linha que você está indo e complementa aqui. Sim, então, no livro a gente tem especialmente esse tópico em dois momentos. Como eu já mencionei, o fato de que o Biden e os militares americanos disseram não para o golpe no Brasil, né? O Bolsonaro foi pessoalmente, né, numa reunião na Califórnia, ainda em 2022, antes do processo eleitoral, pedir ou sondar o Biden, e ele disse que não. Os militares americanos entram em contato com os militares brasileiros, também dizem que não. Então, tem esse papel de freio, que é inegável, que esse freio foi importante para que eles recuassem, né? E uma parte deles recuassem, né? Porque os mais ousados seguiram até o final tentando. E, de outro lado, a gente faz a comparação com o Capitólio, né? Então, e o Capitólio como uma ação também golpista, de insurgência, também messiânica, né? Tem muitas narrativas em torno do Capitólio, mas lá houve um enfrentamento brutal, né? 5 pessoas mortas, 400 policiais feridos, e um enfrentamento, tem vídeos, filmes já sobre o ataque ao Capitólio, e esse personagem, o QAnon Xamã, né? Além, enfim, todo esse visual branco, americano, sulista, né, confederado, etc. E ele vai ser repetido aqui. Então, tem um QAnon Xamã brasileiro que acontece no 7 de setembro daquele mesmo ano, de 2021, né? Então, esses espelhamentos, essa forma de copiar o que os americanos fazem, eles estão... Depois do Capitólio, a gente sabia que a gente ia ter o nosso Capitólio, a gente já sabia que a eleição ia ser questionada e que, se o Bolsonaro não fosse eleito, era eminente uma ação parecida. A questão é que eles erraram o timing no Brasil, né? Se eles fizessem isso um pouco antes, ainda com o Bolsonaro no governo, com o comando sobre os militares, ainda antes do Lula receber a diplomação, né? Talvez eles tivessem alguma chance de sucesso e a gente estaria ferrado. Mas eles entram em campo já fora do momento histórico, né? Tem até uma hora que a gente compara o pessoal com as camisas da CBF quebrando os palácios em Brasília,
com o 7-1 contra a Alemanha. Assim, eles entraram completamente fora do contexto e perderam a chance de agir para modificar a história como gostariam que tivesse acontecido. E aí, enfim, interpretações possíveis. Se eles foram autorizados a fazer isso para queimar uma parte dessa base radicalizada, ou se foi realmente descoordenação, foi uma base insurgente, né? Famoso militar que lá no final grava um áudio, né, xingando os generais, filhos da puta, vocês nos abandonaram, estamos aqui, sabendo que eles iam ser presos, né, sabendo que não houve, no final, um acolhimento pela cúpula militar da ação deles, e chama-os de vanguardeiros do cu, né? Quer dizer, e aí é uma revolta. Ele é o único cara que foi julgado pela justiça militar até agora sobre o 8 de janeiro. É o cara que xingou e foi exonerado das Forças Armadas.